Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Jó capítulo 19, versículo 25. Esse é um texto muito conhecido, mas eu acho que essa foi a maior declaração que um ser humano já fez na vida. E eu já li isso 200.000 vezes, porque é muito forte esse texto de Jó, e eu vou sempre ler sempre, porque é bom demais. E Jó disse: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, e depois, revestido em meu corpo, da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Glória a Deus. A King James, depois se você tiver a King James, você dá uma lida nela, que está bem melhor o texto. E no aplicativo. É muito interessante a versão da King James. A gente sabe, não vamos nem entrar em detalhe, porque todo mundo sabe o estado que estava Jó. E nesse estado, Jó, a primeira coisa que ele cura foi a sua mente. Nesse estado, Jó libertou completamente a sua forma de ver a vida e encarou a verdade, aquilo que ele era em Deus. Jó estava totalmente podre, mas ele assume a identidade e age e passa a agir não mais como um homem destruído, mas como um homem restaurado pela fé em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo hoje num mundo que está semelhante ao velho estado de Jó. Jó ele viveu duas fases diferentes da sua vida. A fase da destruição, aliás, três. A primeira fase, boa. A fase da destruição e a fase da restauração. Foram 3 períodos interessantes da vida de Jó. O mundo que nós estamos vivendo é muito parecido com Jó. É um mundo que teve um estado muito bom antes da queda, um estado pior depois da queda, mas um dia ele terá um estado melhor, restaurado no milênio. Mas eu não quero falar de milênio, eu quero falar da igreja, porque Jó também era uma figura da igreja de Cristo Jesus. Eu acredito que Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, Ele ama toda a criação, todo o universo. Porque a gente vê Deus usando sempre a expressão lá no Gênesis, na criação, a gente sempre vê Deus usando a seguinte expressão: e viu Deus que era bom. Então isso prova que Deus ama o universo, tudo que Ele criou. Mas existem 3 tipos de pessoas que são amados de Deus. É o homem natural, ele é amado de Deus. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E existe um povo que é muito amado de Deus, que é o povo de Israel. E existe um povo também que é muito amado de Deus, é a igreja.
Então o mundo é formado de 3 grupos diferentes. O mundo, que Deus ama, mas não pode salvar, e nem pode fazer o que deseja fazer, porque eles estão no pecado e não querem servir a Deus. Existe o povo de Israel, que são os eleitos de Deus, e existe a igreja de Deus, que é eleita, que é escolhida por Deus, salva mediante o seu Filho Jesus Cristo. E é por isso que o apóstolo Pedro fez uma das declarações mais bonitas da Bíblia sobre o povo de Deus, que é aquilo que a gente falou no domingo e sempre fala: nação santa, raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor. Não existe uma coisa tão forte no Novo Testamento como a declaração do apóstolo Pedro: nação santa, raça eleita, propriedades exclusivas do Senhor. Essa declaração é muito forte. Então a gente vê nisso o amor de Deus. O salmista diz que o céu é do Senhor e a terra Deus deu aos filhos dos homens. Isso nos deixa muito claro que Deus entregou a administração do planeta aos homens. E normalmente as coisas ruins, Deus é o mais acusado. As pessoas que não conhecem a Deus, não têm fé em Deus, não obedecem a Deus, não querem saber de Deus, mas elas são a primeira a pôr a culpa em Deus. Elas não querem andar com Deus, não querem saber de Deus, mas tudo de ruim que acontece, elas botam a culpa em Deus. E tem aqueles que são mais atrevidos e viram ateu, porque eles queriam que Deus botasse papinha na boca dele. Mas a Bíblia é muito clara que Deus entregou o comando da terra aos filhos dos homens. Deus tem um controle absoluto, mas o ser humano tem uma grande parte na administração dos acontecimentos da terra. Porém, em meio a tudo isso, a gente sabe que Deus, Ele tem controle absoluto sobre a natureza, sobre os eventos da natureza, mas sobre a administração, o que acontece aqui, o que se faz aqui, Ele deu aos filhos dos homens. Isso não é parte dele, isso não é nada dele. Mas uma coisa interessante é que existe um grupo de pessoas nesta terra, neste planeta, que, por incrível que pareça, não é propriedade dos administradores deste mundo, não é propriedade desta terra. Este povo é a igreja de Deus. Por que eu me espelho em Jó? Porque Jó assumiu aquilo que ele era. Nós precisamos assumir aquilo que somos nesta terra. Esse mundo está tão podre como o Jó estava no passado. Esse mundo está podre moralmente, podre espiritualmente, podre socialmente, podre de caráter, podre de maldade. Gênesis capítulo 6 fala da maldade do ser humano, que ela estava tão grande que Deus naquele tempo resolveu destruir para a humanidade, deixando apenas Noé e sua família, deixando o justo Noé e a sua família. Mas com a restauração e o crescimento da raça novamente, isso não foi o suficiente para que os homens aprendessem. Eles continuaram apodrecendo seus corações a cada tempo que se passa. Porque a Bíblia diz que para aqueles que amam a Deus, tudo provém para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, para as pessoas que amam a Deus, todo acontecimento gera nela fé, serve para ela aprender alguma coisa e gerar fé em seu coração, e gerar temor em seu coração. Aqueles que não temem a Deus, nada convence. Tudo que acontece
qualquer acontecimento não é o suficiente para mudar o seu coração, para mudar a sua forma de ver e de viver, porque o mal está no coração daquela pessoa e ela não consegue mudar. Eu vi muita gente, principalmente pessoas mais intelectuais, em rádios, em televisão, em revistas não, mas em jornais, pessoas inteligentes, dizendo que Deus tinha permitido esta pandemia, não, pessoas não crentes, para as pessoas mudarem, refletirem, pensarem, mas isso não adiantou nada, porque ninguém mudou, ninguém refletiu. Pode ser que alguém tenha pensado, vou melhorar, mas não melhorou. Pensou e logo esqueceu. Porque nem mesmo o dilúvio foi capaz de mudar o coração da humanidade. Os seres humanos, eles são tão podres que nem o dilúvio, nem a morte foi capaz de mudar os seus corações. Então, se não mudou naquela época, não é agora que vai mudar. A única coisa que muda o coração humano é o Espírito Santo de Deus, mediante a palavra escrita. É a única coisa que muda o coração humano, que muda a vida de um ser humano. É quando ele deixa a palavra de Deus, envolvida com o fogo do Espírito, aquecer o seu coração, esse homem começa a mudar, começa a ser transformado pelo poder do Evangelho. Mas outra coisa não muda. Outra coisa é insuficiente para mudar a raça humana. Este é o mundo em que nós vivemos, um mundo totalmente apodrecido, sem esperança, sem futuro, sem muita perspectiva. Mas nós precisamos tomar a mesma atitude que Jó tomou. Assumir aquilo que somos em Cristo, em Deus. Isso é uma responsabilidade nossa. E eu lhe digo, Deus o Todo-Poderoso espera isso de mim e de você, que você assuma o que você é em Deus. Porque os homens são senhores deste mundo e administram esse mundo, mas eles não são senhor da nossa vida. Eles não administram a nossa vida, ainda que a gente seja obrigado a ser influenciado por eles em algumas coisas. Mas o poder total e absoluto da nossa vida pertence a Deus e não ao homem. Jesus foi muito claro, a Bíblia inteira fala sobre isso, e Jesus foi muito claro quando ele fez referência que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Paulo fala também sobre isso quando Paulo diz que os filhos de Deus, a igreja de Deus, são cidadãos dos céus. Pedro, naquele texto que eu já falei, que já citei aqui, que essas palavras foram escritas pelo apóstolo Pedro, também fala sobre isso. Então, nós precisamos assumir que a nossa vida é diferente, porque nós temos um Deus que é Pai, somos filhos, somos propriedades exclusivas de Deus e temos que se levantar nesta terra como filhos de Deus e não como filho das trevas, como filho de Deus e não como homem das trevas. É assim que nós temos que viver, é assim que nós temos que crer, porque o Senhor está conosco. Jesus não é uma sociedade secreta, Jesus não é uma religião, Jesus não é uma filosofia, Jesus é uma pessoa, e ele disse, ele é tão bom, o cristianismo é tão maravilhoso, eu posso dizer assim, que Jesus nos garantiu, eu estarei com vocês todos os dias até os confins da terra.
Isto prova que a igreja é dele, que nós somos dele, é porque ele não nos deixou. Uma coisa é a gente falar, uma coisa é uma promessa, e uma outra coisa é uma realidade, é uma verdade em cima da promessa. Jesus nos fez uma promessa há mais de 2000 anos, e ele cumpre esta promessa. Vocês não estarão sozinhos, ele disse, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Mais de 2000 anos se passaram, e ele continua com a igreja dele durante todo esse tempo. Tudo já aconteceu, de vitórias a derrota, de sucesso a fracasso, a morte, cristãos sendo mortos e assassinados. Durante toda a história do cristianismo, isso aconteceu, mas ele nunca deixou a igreja, nunca deixou o seu povo sozinho. Ele disse, ele cumpre, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Isto prova mais do que tudo que Jesus não é uma religião, nem uma filosofia, nem uma sociedade secreta. Ele é Deus, Pai maravilhoso e bom. Isaías viu ele como conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele está conosco todos os dias para agir nas nossas vidas desta forma, desta maneira. Se ele está conosco, é assim que nós devemos ser. Agir à altura da palavra de Deus e assumir aquilo que somos em Deus. Não podemos admitir que o mundo domine 100% em nossas vidas. Não podemos admitir isso, porque o mundo é mau. A Bíblia, João já viu isso, naquela época, 2000 anos atrás. João já dizia, o mundo jaz no maligno, por isso não podemos permitir que o mundo tenha total domínio sobre a nossa vida, porque o mundo é dominado por ele. O homem do mundo, o sistema do mundo é dominado por ele, mas nós somos dominados por Cristo. O inimigo, ele é o príncipe deste mundo, mas a igreja não tem príncipe, a igreja tem rei. Amém. E o rei da igreja se chama Jesus Cristo, o rei da minha vida, o rei da tua vida se chama Jesus, o Filho de Deus. Isso muda a nossa vida, isso muda a nossa vida. Jesus é nosso rei, nosso Pai, nosso Deus e nosso Senhor. Como eu disse a vocês, tudo o que acontece neste mundo é da administração humana, não é da administração de Deus. Nada neste mundo é por acaso. Tudo o que acontece aqui é devidamente calculado. Nada acontece por acaso. E pelo fato das coisas não acontecerem por acaso nessa terra, eu lhe digo uma coisa: se existe uma coisa que Deus dá aos seus filhos, às suas criaturas na terra e no céu, é responsabilidade. Tem gente que não gosta de responsabilidade. Foi mal criada, mal educada, e é aquilo que se chama de irresponsável. Mas Deus, Ele dá responsabilidade. Pois eu creio que mesmo no céu, isso não está na Bíblia, pelo menos com muita ênfase, mas eu creio que mesmo no céu nós teríamos responsabilidades. Eu não sei como, não me pergunte, eu não sei nem quero saber, mas eu tenho quase certeza que lá teremos responsabilidade, porque quem dá responsabilidade às suas criaturas é Deus. Não pense que lá no céu a gente vai ver como
um vento, uma palhinha balançando assim, aquele ventinho bonitinho, uma florzinha, uma rosa branca, uma carmélia branca balançando o dia inteiro que não serve para nada. Não! Deus, Ele vai nos dar responsabilidade. O Billy Graham cria nisso. E o Billy Graham falava que lá no céu nós teremos trabalho. Ele não explicou, acho que ele também não sabia, mas ele acreditava em vida que lá no céu teremos trabalho. Não sei se é louvar, mas alguma atividade se vai fazer. Deus nos dá responsabilidades. E a igreja de Deus na terra, ela tem muitas responsabilidades. A primeira delas é de obedecer a palavra de Deus. Ter temor a Deus é uma responsabilidade. Obedecer a palavra de Deus é uma responsabilidade. Por quê? Porque não é fácil obedecer a palavra de Deus. Não é fácil se submeter aos mandamentos de Deus. Para a carne não é fácil. Porque a natureza humana, a gente fala carne, mas na verdade é a natureza humana. A natureza humana é mau e ela gosta de coisas que não prestam. A natureza humana ela é muito parecida com o porco. Por isso ela tem que ser sempre domada. E é por isso que Paulo dizia que ela esmurrava o seu próprio corpo. Isso não quer dizer que Paulo se gladiava, se batia, se cortava, não. Paulo acreditava, Paulo foi o maior pregador da graça, do evangelho da graça. Mas quando Paulo fala de esmurrar, ele está falando de dominar as suas vontades, dominar o seu eu, dominar aquilo que ele tinha vontade de fazer, dominar aquilo que ele tinha vontade de falar, dominar tudo. Era isso que ele estava esmurrando. Porque Paulo era um camarada difícil, era de um gênio muito forte. A Bíblia prova isso. Paulo era de um gênio tão forte que prenderam ele, açoitaram. E aí quando viram que ele era um cidadão romano, mandaram soltar. Ele falou, eu? Não vou sair não. Eles não me prenderam? Então eles que vêm me soltar. Olha o gênio do camarada, meu irmão. O cabra está preso. O cabra está preso, apanhou. Aí recebe o alvará de soltura. Eu falei, não sai. Eles não me prenderam? Então vem me soltar. Não sai. Meu irmão, eu já pegava minhas coisinhas, minhas roupas, se tivesse ali, eu saía correndo. Falei, Deus, muito obrigado, glória. Fui! Paulo não, meu amigo. Não estou querendo com isso dizer que eu sou melhor do que Paulo. Misericórdia, quem sou eu? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que Paulo era sangue no olho. Isso era parte da natureza. Ele falou, não vou sair daqui. Venham me soltar. E eles, com medo, porque ele era um cidadão romano, foram soltar. Eu teria corrido. Eu teria saído correndo. Ele friamente, não vou sair não. A gente já percebe que não era fácil, camarada. E por isso Paulo dizia, eu esmurro o meu corpo para não fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Então não é fácil obedecer à lei de Deus, mas o Senhor nos deu responsabilidades para obedecer a Deus. Eu já falei muito sobre isso e vou falar sempre, que quando Deus fala com Josué, Deus não mandou Josué ser forte e ser valente com a espada, mas mandou ser forte e ser valente para obedecer. Então o negócio é sério. São responsabilidades. A igreja tem responsabilidade de ser uma testemunha de Jesus, de falar de Jesus, de apresentar Jesus às pessoas. Pois Jesus disse, sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Então ele nos deu responsabilidade. Ele não vai descer para pregar o evangelho. É nós que temos que pregar. Você e eu somos a boca de Deus na terra. Você e eu somos as mãos de Deus na terra. Você e eu somos os pés de Deus aqui. Somos o braço de Deus aqui na terra.
Ele não vai descer do céu para pregar aqui. Ele não vai descer do céu para expulsar demônio. Ele não vai descer do céu para curar enfermo. Ele não vai descer do céu para fazer a obra de Deus. Ele vai usar a nossa vida. A responsabilidade é nossa. Somos o corpo, ele é a cabeça. Então nós, como corpo, use a sua boca para falar, use as suas mãos, use a sua vida, use o seu corpo para ser uma testemunha fiel do Filho de Deus aqui na terra. São responsabilidades nossas. Responsabilidade da igreja, orar e interceder a Deus para que as bênçãos de Deus venham sobre nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país. A responsabilidade é nossa, é da igreja. A Bíblia diz que Deus não fala nada sem revelar os seus profetas. Isso no Velho Testamento. John Wesley, baseado no texto de Mateus capítulo 6, quando Jesus diz assim na terra como no céu, John Wesley cria que a interpretação desse texto sagrado era que Deus só faz alguma coisa aqui na terra com o consentimento da igreja. Que consentimento é esse? Não é a igreja, não é que a igreja dizendo, assinando um documento, eu assino o que Jesus tem que fazer. Não. Segundo John Wesley, esse consentimento é joelho no chão, é clamor, é humilhação, e chamar a Deus para que Deus faça alguma coisa. Então Deus, ele nos dá responsabilidades. E uma delas é essa, é clamar a Deus. E a gente vê isso claramente, as pessoas, queridos, que buscam a Deus, porque a Bíblia diz, existe a lei da semeadura, aquilo que se planta a gente colhe. Então quem busca mais, recebe mais. A pastora Cláudia tem um tio, eu não conheço, mas diz que ele passa o dia inteiro de joelho. A vida dele é de joelho, parece que ele vive mais de joelho do que em pé. Os filhos é tudo rico. Por quê? É aquilo que alguém, não sei se foi a Joyce Maia que falou, que mãe de joelho, pai de joelho, filho de pé. É isso. Pais de joelho, filhos de pé. Por quê? Porque se cumpre, e a geração do justo será abençoada e poderosa na terra. Qual é o segredo? É clamar. Não faz Deus nada na terra se a gente não clamar. Nós temos responsabilidades de clamar a Deus. E eu lhe digo uma coisa. Olhando pelos olhos do pouco que eu conheço, eu acho que a igreja brasileira hoje, os crentes, fala igreja, os crentes deste país, talvez seja o quinhão da igreja na terra que atualmente, no momento, tem maior responsabilidade de interceder pela sua nação. Sabe por quê? Que eu acredito que a nossa responsabilidade de orar pela nação hoje é muito maior do que dos crentes americanos, é muito maior do que a dos crentes europeus, enfim, dos crentes asiáticos. Eu acredito que a nossa responsabilidade é maior. Não que a gente seja melhor, mas as coisas vão acontecendo. A vida é um quebra-cabeça. As coisas vão acontecendo e vão se encaixando. E a gente tem que entender o jogo do quebra-cabeça para a gente não perder o tempo de Deus, como Israel perdeu o tempo de Deus, perdeu a bênção, porque Israel não entendeu o tempo de Deus. Então vamos lá.
Primeiro nós temos a responsabilidade de orar porque precisamos que a palavra de Deus se cumpra em nós e que a gente seja abençoado. Não podemos admitir, como eu já disse, sofrer com todas as consequências do mundo, porque Deus quer nos abençoar. E isso vem pela fé e pela oração. Segundo, nós temos que orar para que Deus abençoe o país, porque se o país for abençoado, nós seremos abençoados. Quem mora numa terra abençoada, obviamente ele vai ser abençoado, porque ele mora num lugar abençoado. E eu creio que Deus quer abençoar o Brasil. Terceira coisa, nós temos que orar a Deus mais do que outras nações. Porque eu acredito no que eu tenho ouvido há mais de 20 anos, desde a década de 1980, que eu venho ouvindo palavras proféticas, que este país seria um celeiro de missionário, que enviaria missão para todo mundo, que não seria mais os americanos, nem os ingleses, mas seria o Brasil. E eu ouvi isso da boca do David Robson, aqui na década de 80, ali na Liberdade. E eu ouvi isso já de muita gente, desde os Elias aos profetas mais simples. Eu tenho ouvido pessoas falarem isso. E eu vejo isso hoje, olhando não pela fé, mas olhando pelos acontecimentos, pelo que está acontecendo, olhando pelas pedras do quebra-cabeça. Eu vejo que parece que essas profecias foram de Deus. E faz sentido. E por isso nós temos que orar. Porque toda promessa de Deus, ela tem uma condição. A promessa de Deus, ela não é uma coisa que vai acontecer. A promessa de Deus, pelo menos referente à pessoa, ela tem uma condição. Quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo aconselha Timóteo e adverte o jovem para que ele tenha cuidado, para que as profecias que foram feitas a ele, por intermédio dos presbíteros da igreja, se cumpram. Paulo adverte Timóteo. Isso nos deixa entender que a profecia é condicional. E a gente vê isso claramente no Estado de Israel. Israel perdeu a maioria das promessas de Deus. A Bíblia diz que muitos morreram crendo e não receberam as promessas. Está escrito no livro de Hebreus. Morreram crendo nas promessas e não receberam. Por que não receberam? Porque saíram do propósito de Deus. Então a promessa é condicional. Então está na hora da gente assumir essa responsabilidade, chamar essa responsabilidade para nós, porque Deus não faz isso sozinho, é nossa. Então está na hora da igreja chamar essa responsabilidade para ela. Chamar como? Através de oração, porque quem vai fazer é Deus, nós não podemos fazer nada, quem vai fazer é Ele. O querer, a Bíblia diz, o querer e o efetuar é de Deus, não é nosso. O querer e o efetuar é de Deus. E por que eu disse que olhando pelos olhos humanos, talvez essas profecias sejam de Deus?